Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Quando se assinalam os 500 anos de viagem de circunnavegação, o escritor João Morgado acaba de editar Fernão de Magalhães e a Ave do Paraíso. Um romance histórico em torno de uma figura fundamental da história da humanidade que os portugueses, se calhar, não conhecem tão bem quanto deviam. Muito bem-vindos, João de novo, à RDP Internacional, ao Germano Campos Entrevista. É correta esta afirmação de que o navegador português, se calhar, é um filho mal amado desta história de Portugal, por ter participado na viagem de circunnavegação, mas ao serviço do rei de Espanha? Sim. Germana, bom dia e obrigado pelo convite de novo para falarmos da história de Portugal. Mais uma história. Mais uma história. Sim, na verdade, Fernão Magalhães foi ao serviço de Castela e, portanto, em Portugal criou-se sempre aqui uma certa animosidade. Uma certa comichão, para não dizer outra coisa. Exatamente. E mesmo agora que estamos a comemorar os 500 anos da circunnavegação, veja que não houve comemorações oficiais. Em Espanha houve grandes festas, está a ver, grandes exposições, grandes eventos. Aqui em Portugal está tudo muito envergonhado. E Sim, há vários espetáculos, até para os mais novos. Sim. Por exemplo, há um que está a acontecer no Mosteiro dos Jerónimos, mas é uma coisa um pouco mais recatada. É, envergonhado acho que é a palavra certa. E eu creio que não há razões para isso. Na verdade, Fernão Magalhães foi ao serviço de Castela, mas porque em Portugal entenderam que não lhe deviam reconhecer os seus méritos, Pois o seu é trabalho. Justamente a pergunta: porquê Castela, porque não Portugal? Presumimos que seja uma questão financeira. Não será tanto assim? Não só. Na verdade, Fernão Magalhães esteve sempre ao serviço de Portugal e prestou grandes serviços. Ele esteve na Índia, esteve com Afonso de Albuquerque na conquista de Malaca, depois foi na primeira expedição até às Molucas, ou seja, ele, ao serviço dos portugueses, percorreu meia volta ao mundo. E depois Faltava a outra meia. Faltava a outra meia, mas tinha forças para isso e ele predispôs-se a continuar o trabalho de Dom Manuel. Dom Manuel I entendeu que não lhe devia reconhecer mais méritos, nem lhe pagar mais dinheiro. No fundo, ele era um militar, um funcionário público. O que ele pediu foi um aumento de 100 réis, ou que lhe desse... Há alguma hipótese de nós conseguirmos fazer o câmbio para a moeda atual? É difícil, mas... Estamos a falar em quê? 2 contos, 3 contos na moeda antiga? Não temos bem a noção agora do que daria hoje, mas... Se calhar não era muito. Não, mas era isso que eu ia dizer, mas o que me dizem os historiadores da época é que não era um aumento significativo. Ainda assim, o rei Dom Manuel entendeu que não lhe devia dar esse dinheiro. E Fernão Magalhães tinha um problema, lidava mal com as hierarquias, era um homem de personalidade muito própria. Era muito livre. Muito livre, ele veio embora da Índia sem autorização do chefe da praça onde estava, depois foi combater para Marrocos, veio-se embora também sem autorização do seu superior, porque era um homem com uma personalidade muito forte. Vejam só, ele em Marrocos, por exemplo, numa batalha, antigamente os militares recebiam o seu salário, a sua moradia, como era chamado, e... É engraçado, moradia. Moradia, portanto, que era o valor para eles morarem e viverem, e também a cevada para o cavalo. A cevada fazia parte... Estava incluída. Portanto, disse moradia e cevada. E porque o cavalo era do próprio. E, portanto, tinham que, pelo menos, alimentar o cavalo. Mas, numa das batalhas, mataram-lhe o cavalo. E ele exigiu um cavalo novo, porque aquele tinha sido morto ao serviço. E como não lhe deram um cavalo novo... Tinha sido prejudicado. Exatamente. Ele não teve problemas em escrever diretamente ao rei Dom Manuel: desculpe lá, mas tem que me pagar o cavalo. O rei Dom Manuel achou aquilo um ultraje. Já era um bocadinho demais, não é? É um ultraje. E, portanto... Será que esse conjunto de situações terão levado o rei... a vê-lo como uma persona não grata? Sim, pelo menos uma pessoa incómoda. E, portanto, nunca lhe quis reconhecer os seus méritos, nem dar-lhe o aumento ordenado. Aliás, ele tinha sido aumentado, não foi aumentado, ele queria era mais 100 reis ainda. E, portanto, ele chegou a uma altura e disse assim: bom, eu estou com 40 anos. Atenção que 40 anos no século XVI era muito, portanto a média de vida andava até ali aos 50 e poucos, portanto já era um homem maduro, que já tinha feito grande parte da sua vida. Era quase um velho. Não tinha casado, não tinha constituído família, não tinha conseguido amealhar dinheiro, portanto ele disse: pô, aos 40 anos passei uma vida inteira ao serviço del rei e na verdade não tenho nada.
E, portanto, ele ainda quis que lhe dessem um barco para ir até às Molucas, onde tinha o seu amigo Manuel Serrão, que tinha lá ficado. O rei também não lhe deu esse barco para ele comandar. E ele sentiu-se despeitado e disse assim, bom, então eu vou procurar a sorte por outro lado. Ele acabou por ir para a Espanha e teve esta grande viagem ao serviço do rei de Espanha. Portanto, quando me perguntam, ele foi um traidor? Eu digo, não, eu o vejo mais como um imigrante de sucesso. Ou seja, se aqui não conseguiu resolver a sua vida, foi trabalhar para um outro reino. Pois, é exatamente isso. O Fernão de Magalhães ofereceu-se ou foi convidado? Não, ofereceu-se. Ele vai para a Espanha com Rui Faleiro, um covilhanense da minha terra, e ele propõe um projeto muito interessante ao jovem rei espanhol, o jovem rei de 17 anos. Mas esse projeto, primeiramente, tinha sido oferecido ao rei de Portugal ou não? Não. Ele nem sequer tentou. Não, há aqui uma confusão muitas vezes na história do Magalhães, que se diz, ele propôs a Dom Manuel a volta ao mundo, ele disse-lhe que não e ele foi propô-la à Espanha. Primeiro, a história não é tão simplista assim. A volta ao mundo nunca sequer foi um projeto. O que ele quis de Dom Manuel foi um aumento, foi um reconhecimento. E, eventualmente, o comando de um barco para ir às Molucas. E não lhe foi dado. Acabou. Fechou aqui o projeto. Acabou. Quando ele vai para a Espanha, naquele tempo ainda Castela e Aragão, o que ele propõe ao rei é uma coisa completamente diferente do que ele falou em Portugal. Aliás, o projeto nem poderia ser apresentado em Portugal. O Rui Faleiro, que era um cartógrafo, o que lhe disse foi que as ilhas de Maluco, hoje as Molucas, estariam na parte que cabia à Espanha do Tratado de Tordesilhas. O que aconteceu foi, o Tratado de Tordesilhas, quando foi assinado, foi num mapa plano. E, portanto, fizeram só ali um risco, para ali é para a Espanha, para ali é Portugal. Quando se começou a falar na esfericidade do globo, então havia uma questão. Bom, então o meridiano passa aqui, mas depois dá a volta ao globo e também tem que passar na zona da Ásia. E então, nessa altura... Então temos que saber onde é que passa esse meridiano na Ásia. E vai pertencer a quem? E as terras vão pertencer a quem? E o Rui Faleiro convenceu Fernão Magalhães que no antimeridiano, portanto, no meridiano do outro lado do globo, feitas bem as contas, as ilhas de Maluco, as Molucas, pertenceriam à zona espanhola. E eram ilhas muito ricas, porque eram das poucas que produziam cravinho. E o cravinho era uma especiaria muito, muito rica. Bom, então o que Magalhães se propôs a fazer junto do rei de Espanha foi: Sua Alteza, eu irei para o Ocidente, que era o velho sonho do Cristóvão Colombo. Agora, eu já sei que está lá um continente no meio, mas eu vou encontrar uma passagem naquele continente para o Mar do Sul, vou chegar até às Molucas, e o Rui Faleiro, quando chegar lá, vai determinar as coordenadas certinhas daquelas ilhas e vai provar que são espanholas. E, portanto, o rei de Espanha poderá pedir o domínio sobre aquelas terras. Reclamar, não é? Reclamar o domínio sobre aquelas terras que são valiosíssimas. Bom, e o rei de Espanha pesou bem e disse assim, se realmente fosse dono daquelas terras, todo aquele poder de especiarias, todas aquelas riquezas seriam para a Espanha, era um bom investimento. Portanto, ele tratou de fazer uma parceria público-privada, ou seja, arranjou uns dinheiros, pediu outro emprestado, arranjou uns investidores particulares e lá acabou por montar uma esquadra. Esta operação, não é? Esta operação financeira e política, e conseguiu organizar 5 naus e dar o comando a Rui Faleiro e a Fernão Magalhães para que fossem realmente tentar descobrir uma passagem no continente americano, chegar ao Mar do Sul e depois às Ilhas de Maluco para mostrarem que realmente eram espanholas, porque isso teria um retorno financeiro tremendo. O Rui Faleiro, entretanto, acabou por não ir na viagem. Estamos a falar em 1519. E 19 já foi a partida. Portanto, ali a negociação foi 18. Levou o quê? Um ano? Um ano a preparar toda a operação, a logística. Sobretudo a logística financeira, que não era tão fácil na altura. Bom, o que aconteceu com o Rui Faleiro é que o Rui Faleiro era um homem de muitos saberes. Da cartografia, da astrologia, da astronomia, porque naquela altura estas ciências andavam todas juntas. Mas o Rui Faleiro, como estava também muito ligado à astrologia, começou a fazer o mapa astral da viagem dele, do Fernão Magalhães, e começou a ver que
as coisas não iam correr bem. E, portanto, ele começou a ficar um pouco deslocado, a dizer, não, porque eu não estou a augurar um bom fim à viagem. Mas o que é que o levava a supor que isso poderia correr mal? Porque estamos a ver na parte dos astros. O que ele via era, em termos de astrologia... Era uma futurologia. Uma futurologia, ele percebeu que aquilo não... E começou a ficar deslocado. Os espanhóis entenderam que ele não estava bom da cabeça. E o rei retirou-lhe os poderes e não o deixou conduzir, não deixou ir na viagem. A verdade é que ele acabou por enlouquecer em Sevilha. Então havia aí uns primeiros sinais. Estava ali uma certa demência. Acabou por enlouquecer, veio para Portugal, esteve preso porque foi considerado um traidor. Depois o rei de Espanha intercedeu e ele voltou para a Espanha, mas já muito doente, e acabou por falecer depois, mais tarde. E, entretanto, o Fernão Magalhães vai então nesta missão que não tem nada a ver com a volta ao mundo. A ideia é encontrar uma passagem no continente do Novo Mundo, chegar ao Mar do Sul, chegar às Molucas. E vai, como já não vai com o Rio Faleiro, o rei colocou-lhe um espanhol para ir junto a ele, para controlar toda a viagem. E ele acabou por embarcar na viagem mais extraordinária que existe no século XVI, porque ele vai exatamente para uma parte do globo que não se sabia absolutamente nada. E estamos a falar de onde e para onde concretamente? Para termos uma ideia geográfica. Digamos que o mundo era conhecido até ali à zona do Uruguai. Pronto, já tinham ido ali alguns navegadores portugueses, alguns espanhóis. Sim. Um de hoje é o Uruguai, sim. Portanto, ali na altura era conhecido o Rio da Prata. Portanto, até ali já tinham ido alguns navegadores, nomeadamente um português, um Solis, que acabou por ser morto lá pelos indígenas. Até ali já se conhecia mais ou menos o caminho. Dali para baixo não se sabia nada. Germano, hoje que nós vivemos num mundo global em que tudo se sabe, em que vamos ao Google Maps e sabemos o mundo todo, se calhar não temos a noção do que é, naquele tempo, entrar por um mundo que não se sabe absolutamente nada. Nem se sabe se ele era esférico, se era plano. Esférico, já em termos teóricos, havia uma ideia. Sabia-se. Agora ainda não se sabia se era navegável, por exemplo. Havia uns mapas que diziam que aquilo era tudo terra por ali, cheio de monstros, aquelas coisas. E, portanto, ele vai para um território inóspito de que ele não sabia absolutamente nada. Não sabia sequer se havia uma passagem para o outro lado lá. Ele garantiu que sim, ao rei de Espanha, mas... Como é que ele poderia fazer essa afirmação? Como é que podia dar essa garantia? Bom, na verdade ele não sabia. Agora... Foi um bluff. Foi um bluff. Uma jogada de mestre. Foi uma jogada porque, no fundo, quando ele diz eu vou fazer esta viagem, e o rei de Espanha obviamente perguntou-lhe, bom, e a passagem onde é que está? Ninguém a conhece. Ele também não podia garantir onde é que estava. O que ele garantiu foi, bom, como sabeis, em Portugal... Nós temos muitos conhecimentos, os nossos navegadores já foram muito longe, temos alguma política de sigilo que também não podemos contar tudo, mas sabei, majestade, que o rei Dom Manuel tem um padrão real, e tinha, onde são apontados todos os descobrimentos, onde é o mapa mais atualizado do mundo, onde tudo está atualizado. Eu, enquanto português, já tive acesso a esse mapa e já vi uma passagem para o outro mar. E, portanto, eu sei que existe. Não sei dizer bem onde, mas sei que existe. E, portanto, foi com este bluff, dando-lhe a certeza de que a passagem existia, que o rei acabou por aceitar. Na verdade, ele tinha uma ideia que havia uma passagem, havia histórias de uma passagem, havia uns mapas antigos que mostravam uma passagem. Ele pensou que estaria ali a 40 graus abaixo do Equador, mas estava muito mais longe. E ele, quando chegou lá, esse Rio da Prata, ele ainda entrou no Rio da Prata a julgar que é uma passagem, mas viu que era água doce, portanto tratava-se de um rio, não era. E depois teve de descer o resto da costa americana, sem saber o que lá existia, sempre junto à costa, tentando bordejar a costa o mais longe possível, e entrou muito para sul, onde foi apanhado pelo gelo, por frio. Ele teve que sair do barco e acantonar-se em terra, e estar lá uma série de meses a esperar que todo aquele gelo, que toda aquela neve passasse, para poder continuar a navegar ainda mais para sul. Foi uma viagem extraordinária, mas muito dura. O gelo, não estavam preparados para enfrentar aquele temporal. Depois, obviamente, começou a vir a falta de água, a fome, todas aquelas... Sobretudo as doenças. As doenças. Sobretudo as doenças. E, portanto, foi Estamos uma a falar viagem... que é no tifo, escorbuto, por exemplo? Tudo.
a sífilis também, porque estavam não sei quantos homens perdidos, não se sabe onde, sem qualquer tipo de apoio, a viverem sem condições higiênicas, com temperaturas negativas, com falta de comida, com falta de água, portanto começou a aparecer tudo. O próprio gelo congelava-lhes os membros, portanto eles tinham que ser amputados e portanto foi uma coisa tremenda. Tremenda. E isso de facto foi uma das grandes contrariedades do Fernão de Magalhães, que no entanto não desistiu. Não, as contrariedades do tempo foram só algumas, porque depois ele ainda teve outras piores, que foi os espanhóis que iam uma grande parte dos espanhóis que iam na frota... Nas cinco naus. Nas cinco naus. Começaram a revoltar-se contra ele. Ele era um português. Por ser português. Por ser português. Este é o eterno problema dos imigrantes. Lá fora são sempre estrangeiros. Tipo Ronaldo, lá, e depois cá fora... Quando esteve ao serviço do Real Madrid. Exatamente. É sempre um português. Quer dizer, mesmo que o aceitem, é sempre um português. E ele estando ali à frente da armada, com tanta pompa e circunstância, ainda lhes causava mais confusão. E as guerras começaram logo a sair de Espanha. Portanto, houve logo um capitão espanhol que resolveu afrontá-lo para tomar conta da frota. E as guerras começaram, ainda eles vinham ali em Cabo Verde. Mas Fernão Magalhães era um homem que, antes quebrar que torcer, e portanto não se deixou intimidar, afrontou-os, disse que ele é que mandava, ele é que dava as instruções, tinham que lhe obedecer, quer entendessem, quer não entendessem o que ele estava a decidir. E, portanto, ou o que ele estava a dizer. O que ele estava a dizer também. Mas na altura já toda a gente falava um portunhol. Ou um espanholês. Que se entendiam. Bom, e a verdade é que ele manteve uma liderança muito dura e manteve-se até chegarem àquela baía onde eles tiveram que parar, porque o inverno era muito forte, eles não conseguiam navegar com o gelo, com a neve. Estamos a falar onde? Na Argentina? Portanto, na Argentina, sim, já. Na Baía de São Julião. E aí os espanhóis revoltaram-se contra ele. Este tipo não sabe para onde é que vai. Só uma pergunta, João. Cada nau levava quantos tripulantes? Bom, para termos uma ideia de quantos homens é que ele comandou. Bom, ele comandou cerca de 400 pessoas. 400 pessoas. Sim. Distribuídas. Era muita gente. Era muita gente. Sem mulheres a bordo. Nenhuma mulher a bordo. Porque senão ainda era mais difícil a viagem. Podia ser mais agradável por um lado, mas sim, era menos complicado. Não, eles diziam sempre que as mulheres davam azar, até porque geralmente criava conflitos entre a tripulação. Nós estamos a falar de uma tripulação que andava nos 20 e tal anos. E constituída por quem? Quem eram esses tripulantes? Eram prisioneiros? Que tinham... Não. Aqui já havia pessoas que se ofereciam, aventureiros, que precisavam de ganhar a vida e que... Quando foi no início de classe baixa, sem grande instrução. Sim, quando foi no início dos descobrimentos é que houve mais aquela questão dos prisioneiros, porque ninguém queria ir, porque o que se contava do mar era uma coisa tremenda, dos monstros, e portanto havia mais dificuldade em recrutar marinheiros. Passados uns tempos, as coisas já eram mais ou menos conhecidas, já havia muitas viagens, havia pessoas que tinham enriquecido e, portanto, alguns começaram a achar que isto de ser marinheiro e descobrir novos mundos... É capaz de valer a pena. É capaz de valer a pena e, portanto, já havia mais gente para ir. Obviamente que havia também alguns da chamada raleca, que ia um bocado à força. Mas já ia muita gente disponível, até porque os marinheiros já tinham um ordenado... já recebiam uma parte quando embarcavam, a outra parte ficava com as famílias em terra. Sim. As famílias recebiam um X para ficarem cá, sobreviver enquanto os marinheiros iam na viagem. Portanto, já havia ali um jogo económico e havia já algumas pessoas que se alistavam para ir na viagem. Aliás, foi curioso que quando Magalhães começou a preparar a viagem, se alistaram muitos portugueses com ele. Ou seja, foi muita gente de Portugal que se quis alistar com ele. E o rei de Espanha, ou as pessoas que estavam à volta dele, até temeram que pudesse ser uma frota com muitos portugueses. E então deram uma espécie de uma cota. Não, há aqui uma cota de 30% só para portugueses.
E então o que aconteceu foi que muitos portugueses deram nomes espanhóis para conseguirem ir. E portanto havia uma grande cota de portugueses, alguns com nome espanhol. E cada nau era comandada, para além do Tinha um comandante. Tinha um comandante. E eles eram portugueses ou eram espanhóis? Bem, começaram espanhóis e depois o Magalhães foi substituído por portugueses quando eles começaram a revoltar. Como eu dizia, na Baía de São João houve uma revolta muito grande contra ele, tentaram depô-lo mesmo, e o que aconteceu foi que ele teve que tomar os barcos pela força das armas. Ou seja, ele teve que agarrar nos seus homens e com a força das armas enfrentar outros barcos da sua própria armada, prender os revoltosos, e 2 deles foram, pura e simplesmente, mortos ali. Ou seja, numa execução pública. Até para servir de exemplo. Para servir de exemplo. Portanto, do capitão revoltoso foi levado para a terra e foi esquartejado na frente de toda a gente. O que nos parece hoje uma coisa muito horrível, muito bárbara, mas que naquela altura era uma prática mais ou menos Estamos a usual. falar século XVI. Estamos a falar no século XVI. E, portanto, é um traidor que se revoltou contra o capitão e, portanto, foi executado na praça pública pelos marinheiros. Com o requinte de malvadez de que quem o esquartejou foi o criado pessoal desse militar, que era um nobre espanhol. Portanto, pior ainda porque havia uma ligação quase sentimental. Sim. Ou não, se calhar o homem estava tão farto do seu chefe que se calhar fez aquilo com algum prazer. Também podemos estamos aqui com 500 anos e a especular um bocadinho. Especular. O Fernão de Magalhães foi até onde? Qual foi exatamente o limite desta viagem de circunnavegação? Portanto, ele desce todo o continente americano e encontra o tal que hoje leva o nome de Estreito de Magalhães, que estamos quase já no Polo Sul. Portanto, ele deu de caras com os pinguins e com aquelas coisas todas. Aliás, há um pinguim Magalhães também. Sim, exatamente. E, portanto, ele encontra aquele estreito. Portanto, ele vai ali à procura. É o Magellan. É o Magellan. Magellan. É como se diz em inglês. Em inglês, Magellan. Ou o Magalhães em espanhol. Mas, seja o que for, continuará a ser o Magalhães. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. E então qual foi o limite que ele atingiu? Portanto, ele já está a 75 graus. Portanto, vai quase até ao extremo do planeta, entra efetivamente depois naquelas reentranças, começam a encontrar água salgada e, se há água salgada, então há um mar do outro lado, esta pode ser a passagem. Há ali depois o Estreito de Magalhães é muito labiríntico, tem ali uma série de ilhas pelo meio. Eles andam ali a tentar encontrar passagem no meio daqueles canais. E há uma altura que encontra uma bifurcação, diz, agora para onde é que vamos? Para aqui, para lá? E o Magalhães diz, então vai metade para ali e outra metade para ali, vamos ver. E depois tornamos a vir aqui e dizemos o que é que encontramos. E não havia telemóveis. Era difícil na altura. O que aconteceu foi que um dos barcos, quando se separaram para ir metade para ali, um dos barcos desertou. Ou seja, o capitão, que neste caso era português, nem era capitão na altura, era piloto, ele tomou o barco à força, virou o barco e voltou para a Espanha. Disse, este gajo é louco, vai-nos meter aqui numa aventura. Sim, vai-nos meter aqui numa aventura, mesmo que a gente chegue ao mar de lá, sabe lá o que é que vamos encontrar. Portanto, Magalhães regressou com 4 naus. Não, Magalhães não regressou e só regressou uma nau. Portanto, foram-se perdendo pelo caminho. Perderam-se 4 naus. Sim. No total. Uma perdeu-se na tempestade, antes de chegarem ao... Portanto, a nau Santiago perdeu-se na tempestade antes de chegarem ao Estreito de Gibraltar. Ao Estreito de Magalhães. A outra nau retornou fugida antes de tempo para a Espanha e, portanto, ficaram 3. Com estas 3, ele entrou no Mar do Sul, que ele apelidou de Oceano Pacífico. Nós hoje até sabemos que o Oceano Pacífico não é muito pacífico, aquilo tem uma série de tornados e tempestades. Mas é o Oceano Pacífico tal como o conhecemos. Sim, e foi ele que lhe deu o nome do Oceano Pacífico, porque achou que era muito pacífico comparado com o Atlântico. E há muita gente que ainda pensa que é apenas um nome de um programa de rádio. É, interessante programa, mas não. O Oceano Pacífico foi o nome que ele deu àquele Mar do Sul, como era conhecido.
Quando ele chegou ao Mar do Sul, ou seja, quando conseguiu atravessar o Estreito e chegar ao Mar do Sul, ok, grande festa, conseguimos um primeiro feito, que foi descobrir a passagem, coisa que o Colombo não tinha conseguido. Portanto, já está aqui um grande feito do Magalhães. Conseguiu fazer o que o Colombo apenas tinha sonhado, chegar ao lado de lá. E depois punha-se a questão, bom, e agora qual é o caminho que vamos seguir? Bom, aquilo é um grande oceano, cheio de ilhas, mas pelas quais ele passou sem as ver, porque basta a gente passar 50 léguas ao lado, já não viu as ilhas. E, portanto, ele navegou durante muito tempo sem encontrar terra. E aí foi talvez a parte mais difícil de toda a viagem, porque ele não conseguia encontrar terra, não conseguia abastecer, não conseguia ter água, não conseguia ter comida. Passou ao lado de ilhas riquíssimas como Tahiti, não sei o quê, mas não as viu. Não as tinha registadas também no seu Google Maps e, portanto, foi por ali fora. Foram muitos meses. Ele depois sai do frio, começa a chegar à zona do Equador, começa a ser o calor também. E, portanto, tanto se sofria com o frio como se sofria com o calor, sem água. E foi a parte mais traumática da viagem, que eles passaram muita fome, não tinham água e, como diz o registro do Pigafetta, foi quando começaram a molhar o couro que protegia os mastros em água durante 4 dias para depois o conseguirem trincar. Ou seja, já era o desespero. Total, não é? Total, quando já estavam todos doentes, quando o escorbuto já estava a tomar-lhes conta da boca. E, portanto, foi a parte mais difícil de toda a jornada. Quem era o Pigafetta? Que é uma personagem absolutamente essencial nesta história. O Pigafetta é um veneziano Italiano, que trabalhou para o Papa e para um cardeal, mais propriamente, e ele veio fazer uma visita aqui à zona da Península Ibérica e entendeu ficar por cá. E quando ouviu falar na viagem, ele achou que era fantástica, e o que ele escreve num dos seus livros, ele diz: ouvi dizer que navegando nos oceanos se encontravam 1000 maravilhas, e eu quis vê-las com os meus próprios olhos. E então o que ele fez foi pedir a Magalhães que o deixasse ir na viagem, pagou para ir na viagem, como se fosse um passageiro, e, portanto, ele navegou como se fosse um passageiro sem funções dentro do barco. Tipo cronista. Com a particularidade de não trabalhar para absolutamente ninguém. Ou, portanto, ele não ia ao serviço do rei, não ia ao serviço do Papa, não ia ao serviço de um grande senhor, ele ia por si para ver as maravilhas do mundo. E para escrever o que é que ia vendo. E escreveu um diário de tudo o que se passou durante a viagem, de tudo. Mesmo dos indígenas que se encontraram, descreveu os patagões, né? Falamos da zona da Patagónia, porque eles encontraram uns indígenas que eram muito altos, com os pés muito grandes, e o Magalhães terá dito que a grande Patagão tem este tipo. E então ficou a ideia dos patagões, né? Os patagões que dá... Tem a ver com o tamanho do pé. Sim, que dá hoje nome à zona da Patagónia, exatamente pelo registro que o Pigafetta faz. O Pigafetta registra isto tudo, todas as dificuldades da viagem, e vai ser fundamental na parte final. Porque Magalhães acabará por morrer a meio da viagem. Não pela fome, porque aí ele consegue sobreviver, muito doente também, mas eles conseguem chegar até às Filipinas. Conseguem chegar às Filipinas e o Martínez, que era um cartógrafo que ia na viagem, começa a fazer os cálculos e tinha uma má notícia a dar ao Magalhães. Ele disse-lhe: bom, as Ilhas Molucas, feitas bem as contas, pertencem a Portugal. Ou seja, não pertencem à Espanha. Ou seja, o fito daquela missão era provar que aquelas ilhas pertenciam à Espanha e que o rei as podia reclamar. Então, afinal, foi uma autêntica frustração. Mas, chegando lá, ele descobriu que as ilhas pertenciam a Portugal. E não à Espanha. E não à Espanha, o que deitava por terra toda a missão. E o Magalhães realmente aí ficou um pouco perdido, porque ele achou que tinha sido traído pelo Rui Magalhães, porque as contas não estavam corretas. O que aconteceu é que nós sabíamos da esfericidade da Terra, mas não sabíamos bem qual era a dimensão da Terra. A Terra era um pouco maior do que eles tinham a ideia.
E isso alterou-lhes completamente os cálculos. As Ilhas Molucas estavam, em termos, se lá formos hoje com o GPS, estavam 5 graus para fora do Tratado de Tordesilhas. Estamos a falar de 100 léguas. Mas 100 léguas fazem toda a diferença. A verdade é que elas pertenciam a Portugal. Eu dizia no outro dia, por brincadeira, como no futebol, é uma jogada muito bonita, mas por uns milímetros estava fora de jogo e o golo foi invalidado. Aqui também a missão foi invalidada porque realmente as ilhas pertenciam a Portugal. E foi de todo, João, uma missão um pouco inglória para o Fernão de Magalhães, porque realmente não regressou a Espanha para receber os louros da viagem. Não. Ele morreu aonde? Ele acaba por morrer nas Filipinas. Porque... E ela que está sepultado? Ou não? Sepultado não se sabe o que é feito do corpo. Ele morre lá em batalha, porque ele depois ficou ali um pouco perdido. Bom, agora o que é que eu faço? A minha missão não consigo concretizar a missão. E então o que é que ele começou a fazer? Enquanto decidia o que fazia e o que não fazia, começou a evangelizar aquelas ilhas. Começou a levar a luz de Cristo aos indígenas locais. Aliás, as Filipinas é o primeiro povo cristão da Ásia. Ainda hoje são uns cristãos fervorosos. Aliás, basta ver ali na famosa Sexta-feira Santa. Exatamente. Os rituais tradicionais, por muito vezes muito duros, complexos, por vezes muito criticados, em que as pessoas são flageladas, etc. Crucificadas mesmo, com pregos. Exato. Portanto, é assim, são reminiscências arcaicas. Sim. O Magalhães foi o primeiro a chegar lá e evangelizar aquelas ilhas, a batizar aquela gente. Filipinas vem do rei. Sim, do rei Filipe, mais tarde. E foi ele que deixou lá uma cruz, que ainda hoje, enfim, não será original, mas que ainda hoje lá está, e se fez uma igreja em torno daquela cruz. Deixou lá a imagem de um menino Jesus, que ainda hoje está lá, a igreja de El Niño, onde é venerado El Niño, o menino Jesus. E, portanto, se as Filipinas hoje é um povo muito cristão, muito católico, deve-se à evangelização de Magalhães. Ora, ele perdeu ali um pouco de tempo porque não sabia bem o que é que havia de fazer. E como no seu acordo com o rei ele poderia ser senhor das ilhas que encontrasse, no fundo ele acho que estava ali a preparar um terreno para ele poder ficar ali, tomar conta daquelas ilhas e já, eventualmente, não regressar a Espanha. O que acontece é que uma das ilhas revoltou-se, não quis ser catequizada, e ele resolveu ir lá com as armas dobrar aquela gente. O que acontece é que o chefe daquela ilha chamou outras tribos e quando Magalhães se apresentou lá para os combater com 60 homens, teve que enfrentar mais de 2.000 indígenas. É verdade que eles levavam as armaduras, a pólvora, as armas, mas a discrepância era muito grande. Eles aguentaram-se muito tempo em combate. O número absolutamente dispar entre os seus apoiantes 60 para 2.000. Era muito grande. Aliás, ele tinha alguns indígenas do seu lado e ele disse ao rei dos indígenas: não venham combater, não precisa, ficam aí e vejam só como é que os leões de Castela combatem. Ele foi lá com toda a sobranceria. E eles viram. A sobranceria. Mas a verdade é que apareceu muita gente, ele esteve muitas horas em combate, mas depois começaram-lhe a faltar as munições. A pólvora realmente dava-lhe um poder... Mas limitado. Mas limitado, porque depois acabaram as pólvoras, acabaram as setas das bestas e, portanto, chegou a uma altura que ele começou a ver aquela gente toda a sair para cima dele. Eles vão recuar, mas quando tentam recuar, os indígenas caem sobre eles. E é aniquilado. O relato é que ele combateu, ele era um feroz combatente, era baixo, mas muito possante. Portanto, ele combateu fortemente, não retirou, enfrentou-os, mas obviamente que acabou por perecer naquele campo de batalha. E houve sobreviventes para contar a história? Houve muitos sobreviventes. Portanto, depois os outros indígenas que estavam do lado deles, quando viram aquele massacre... Acabaram por ajudá-los, mas Magalhães morre ali, os outros acabam por sobreviver, mas ficam sem líderes, ficam sem perdidos. E aqueles indígenas que os tinham ajudado, mais tarde convidam-nos para um almoço, para recuperar as feridas e a parte anímica. Venham cá, fazemos aqui um almoço, venham todos, os capitães, os pilotos e mais não sei o quê. Eles foram até à ilha para descansar um pouco, tomar uma boa refeição e quando chegaram a esse almoço foram barbaramente assassinados à traição. E, portanto, os barcos perderam todos os seus líderes.
os pilotos mais importantes, os capitães, e portanto os barcos ficaram perdidos, ou seja, aqueles que ficaram no barco e não foram assassinados, ficaram ali perdidos. Então como é que se soube exatamente da veracidade desta história? Porque um dos que sobrevive é Pigafetta. Voltamos sempre ao célebre cronista. Daí eu ter dito que é muito importante esta história. É muito importante, toda. Ele sobrevive. Na altura, os barcos ficaram sem liderança e é aí que surge Elcano, um dos poucos que sabia ler e escrever, porque era realmente uma comitiva de gente muito espanhol. Ele assume a armada, ele consegue ir até às Molucas, só que aí tem uma novidade, é que o rei Dom Manuel I, danado com Magalhães, tinha mandado uma armada comandada por Jorge de Brito para os prender ou para os fazer desaparecer. E, portanto, ele sentiu que já não tinha homens, já não tinha condições para enfrentar uma armada portuguesa, já não tinha condições para assumir aquelas ilhas, porque já sabiam que eram portuguesas, e, portanto, o que ficou sobre a mesa foi sobreviver. Sobreviver como? Já não podemos ir outra vez pelo mesmo mar do Magalhães, porque as condições são muito duras, então vamos por onde? Vamos pelo mar português, que já é conhecido. Mas eles tinham instruções do rei que não podiam entrar em mar português. Portanto, eles vêm em desespero até à Índia, descem o Oceano Índico, cruzam o Cabo das Tormentas, sobem até Cabo Verde e vão para a Espanha. E aqui completam então a circunnavegação, só com um barco. Que durou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Concluem a circunnavegação. Até 1522. Portanto, 1522. Portanto, eles concluem aqui a circunnavegação. Conclusão da história. Só há circunnavegação porque Magalhães morre a meio da viagem e eles, por desespero, fazem o resto da viagem pelo mar português. Ou seja, nunca foi o objetivo desta armada fazer a circunnavegação. Ela acontece por força das circunstâncias, porque morre Magalhães e eles, desesperados, entram no mar português para fazer o resto da viagem. Portanto, esta é a história inglória, pode-se dizer inglória, do Fernão de Magalhães. Qual é o papel dele na história mundial, na história da humanidade, o primeiro globalizador? Bom, devo dizer que, embora ele tenha morrido a meio da viagem, ele foi o primeiro a dar efetivamente a volta ao mundo. Porque, como eu já tinha falado, ele primeiro, pelo rei de Portugal, vai até às Molucas. Dá meia volta ao mundo, ou seja, abraça o mundo com o braço direito. E depois, ao serviço do rei de Espanha, vai até às Filipinas, que está no mesmo meridiano das Molucas. Ou seja, com o braço esquerdo abraça o mundo pelo lado espanhol. Portanto, ele fisicamente deu a volta ao mundo, efetivamente. E, portanto, é o primeiro homem a dar a volta ao mundo, fisicamente. E depois é o responsável pela armada que acabará por dar a volta ao mundo de forma direta. Então o que ele consegue, primeiro, provar que a Terra é efetivamente redonda, mas sobretudo navegável. Portanto, havia um conceito teórico e ele prova na prática. E aí ficamos sem dúvidas. Ficamos sem dúvida. Foi o primeiro a descobrir o estreito, que tem o seu nome, portanto a passagem para o Mar do Sul. Pelo menos ficou aí eternizado o nome de Magalhães. Dele. Foi o primeiro a navegar, o primeiro europeu a navegar no Oceano Pacífico e a dar-lhe o nome. E esperando que as pessoas hoje em dia não pensem que ele é espanhol. Não, é português. É português. Não há dúvidas. Porquê o Fernão de Magalhães e a Ave do Paraíso? Bom, a Ave do Paraíso é a parte mais literária do livro. Há uma ficção? Quando ele tinha... O livro acompanha muito a viagem do Fernão Magalhães, como eu sempre costumo fazer. João Paulo Oliveira Costa, que apresentou o livro, que é um grande historiador, o que ele diz é que não é um livro histórico, é quase uma recriação histórica, porque vai acompanhando para passo, na realidade, o que se passou. A Ave do Paraíso é a parte literária, porque ele esteve lá com o seu amigo Serrão, na Ilha das Molucas, e viu o que ele considerou o pássaro mais bonito do mundo. É verdade que esse pássaro existe, é chamado mesmo a Ave do Paraíso, porque é um pássaro de grandes plumagens, muito bonito. E, portanto, ali a parte romântica é quando ele diz à sua amada, Beatriz, eu vou até o outro lado do mundo e vou-te trazer uma Ave do Paraíso. E, portanto, a Ave do Paraíso aparece nos pensamentos dele quando as coisas correm mal. A Ave do Paraíso é o objetivo dele, chegar ao paraíso, chegar à riqueza, chegar a um mundo bonito que é a Ásia e conseguir os grandes feitos. Portanto, digamos que é o motivo da viagem dele. E em parte conseguiu. E em parte conseguiu. Fernão de Magalhães vai servir também, ouvi dizer, de mote inspirador para a tese de doutoramento?
Bom, não propriamente o Magalhães, mas o Pigafetta de que temos falado aqui. O Pigafetta. Bom, indiretamente o Magalhães. Sim, exatamente. Porque o que é que acontece? Quando o Elcano, desesperado, como eu digo, faz a volta ao mundo, ou seja, completa a viagem e chega à Espanha, a primeira coisa que tratou de dizer foi mal do Magalhães. Disse, não, aquele Magalhães era um pulha e matou 2 nobres castelhanos e fez isto e fez aquilo. Eu é que sou o bom, porque eu é que fiz a viagem e eu é que trouxe o barco, não é? Queria ficar basicamente com os louros. E ficou, porque o rei Filipe deu-lhe muitas honrarias. Mas durante uns tempos. Mas aí o Pigafetta, que tinha dado a volta ao mundo, com o Magalhães, que o tinha conhecido, que tinha apontado todas as traições dos espanhóis, incluindo o Elcano, a quem Magalhães perdoou a vida, chegou ao rei de Espanha um dia e disse assim, Majestade, olha, enfim, as coisas não são bem como as contam, eu trago aqui um diário da viagem e vou-lhe contar a história toda do Magalhães. E realmente ele contou-lhe tudo do Magalhães, as posturas dele, o porquê do que ele fez, o que ele tinha conseguido, as dificuldades que tinha passado. Basicamente repôs a verdade dos factos. Repôs a verdade dos factos. E aí o rei percebeu que Magalhães não era o mau da história, mas tinha sido o homem que tinha tornado aquela história possível. E aí, digamos que a imagem do Magalhães foi recuperada. Mas Pigafetta agarrou nesse mesmo roteiro da primeira viagem ao mundo e veio entregá-la ao rei de Portugal, ao rei de França e ao Papa. E foi isso que salvou o nome de Magalhães. Hoje não estaríamos a falar de Magalhães se não fosse este relato independente do Pigafetta. O que eu vou tentar provar na minha tese académica é que, no fundo, ele é uma espécie de um protótipo de jornalista, um protótipo de repórter, porque, ao contrário dos outros cronistas da época, ele não trabalhava para o rei, nem para o Papa, nem para senhores nobres. Ele foi pagando a sua viagem independente, um relator de toda aquela viagem e que contou, como se fosse um jornalista, tudo o que tinha visto de uma forma independente. No fundo, o João também revê-se um bocadinho e retrata-se na vida do Pigafetta. Bom, eu fui jornalista durante muito tempo e, justamente portanto, tenho esta costela de ligação, esta ligação com a história do Pigafetta que me entusiasmou muito e por isso resolvi escrever sobre ela. E, portanto, vamos ter aqui uma próxima tese de doutoramento. Quando é que vamos ter mais um livro sobre, eventualmente, uma nova figura histórica? Bom, eu tenho andado a adiar a tese exatamente por causa do romance. Portanto, este romance tinha que sair agora porque este ano comemoramos os 500 anos. Fazia toda a diferença e, portanto, e fazia sentido, claro, obviamente. Referir só aqui uma coisa que me esqueci, é que todo este livro teve o acompanhamento científico do historiador José Manuel Garcia, que me acompanhou nesta viagem da escrita, dando-me os dados históricos e acompanhando toda a escrita para ser ainda mais rigorosa, como eu costumo fazer, mas e aqui... para não se perder... Para não me perder nesta viagem. Não é nos detalhes, exatamente. Ele foi o meu GPS em toda esta viagem. E para não se perder a meio da viagem. Exatamente. E, portanto, há aqui um papel fundamental dele também. Fernando Magalhães e a Ave do Paraíso, de João Morgado. João, é sempre um grande prazer, uma grande honra trazê-lo aqui ao programa, porque acho que ficámos todos muito mais ricos para saber mais e melhor sobre a figura de Fernando Magalhães. Muito obrigado. O prazer é meu. Voltarei sempre quando me convidarem, já sabem. No próximo livro cá estaremos. Sr. Germano, obrigado. Obrigado.